Todos encontraram Gênesis capítulo 2, estarei lendo os versos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Fique com a sua Bíblia aberta para que nós possamos recorrer ao texto. Por favor, vamos orar? Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Palavra essa que foi preservada e há de ser preservada para sempre, porque céus e terra haverão de passar, mas a Tua palavra jamais passará, Senhor. Obrigado pelo privilégio de lê-la e de ouvi-la. Pai, em nome de Cristo, derrame graça sobre o Teu povo. Trabalhe poderosamente em cada coração, quebre as nossas resistências e nos ajude, Pai, a aproveitarmos o que há de melhor naquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Abençoe o Teu povo, santifique, ó Pai, o Teu povo, derrame graça sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar esse sermão com basicamente 3 perguntas reflexivas. Não é para ninguém responder, tá bom? Vocês vão pensando e no final do sermão nós iremos retornar a elas. A primeira: quais têm sido suas prioridades aos domingos? A segunda: obedecer à lei do Senhor é importante ou algo pelo que se pode negligenciar e passar por cima? Terceiro: o que você pode fazer para organizar suas atividades de modo a ter o domingo dedicado a Deus? Queridos, o livro que nós temos em mãos, o livro de Gênesis, não se trata de um livro mitológico, muito menos um livro científico, mas uma narrativa histórica e altamente teológica. O relato da criação de Deus começa em Gênesis, capítulo 1 e 2, e acaba com uma nova criação restaurada no novo céu e na nova terra, lá em Apocalipse 21, 22. O Criador criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Começou e está desenvolvendo ao longo da história a salvação dos seus eleitos, quando haverá de concluí-la no dia do juízo. O livro foi escrito por Moisés em aproximadamente 1400 anos antes de Cristo, quando o profeta ele recebeu revelações diretas da parte de Deus. Escreveu também por meio de relatos
que ele ouviu dos seus antepassados, aquilo que nós chamamos de tradição oral. E ele escreveu também porque ele teve acesso à literatura antiga da sua época. Gênesis foi escrito para os israelitas, com o propósito de reorientar a crença e a maneira que eles tinham de ver o mundo, uma vez que eles haviam se corrompido com a cultura e a religião egípcia. Ficaram 400 anos aproximadamente escravizados numa cultura pagã, idólatra, que não adorava o Senhor. Foi escrito também para eles, para que eles pudessem aprender acerca do Criador e da sua lei. E também para os organizar como uma nação, como povo de Deus, porque eles estavam peregrinando em direção à terra prometida, para que eles pudessem tomar posse daquela terra. O livro foi feito em 3 principais partes. O começo de todas as coisas, Gênesis de 1 a 11. A história dos patriarcas, Gênesis de 12 a 36. E a vida de José, do 37 ao 50. E o texto de hoje está na primeira parte de 5 blocos que conclui o relato do céu e da terra. Deus exultou aqui pela obra da criação e a abençoou com o descanso, ao passo que separou para si o dia 7º. Assim a igreja adora ao Criador pela obra da criação, guardando com zelo, com amor, o dia do descanso. Desse modo, pregarei sobre o descanso do Criador. Por qual motivo o Criador descansou no dia 7º? Nós precisamos entender isso. O Criador descansou pelo motivo de, em primeiro lugar, concluir a obra da criação. Ele concluiu essa obra magnífica e agora ele descansou. Olhe para a palavra, versos 1 e 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Moisés começa o seu relato no primeiro versículo com uma conjunção conclusiva, assim, para dizer que depois que Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há, capítulo 1, versículo de 3 a 25, como também o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, versículos 26 ao 31. Agora ele diz aqui que foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. É de se notar que o verbo acabados, completar, na Septuaginta, o que é Septuaginta? A primeira tradução grega do Antigo Testamento, esse verbo aqui, acabar, está no tempo aoristo, que indica um ato único no passado. Moisés está escrevendo que Deus ainda não está criando ou criará coisa alguma, mas criou os céus e a terra de maneira completa no princípio da criação.
Ele criou todo o seu exército. Pastor, que exército é esse? Tropas, hostes. E todos aqueles elementos, ou seja, tudo aquilo que ele havia criado, o conjunto total de céu e terra. Essa expressão denota tanto as atividades de guerra como as de culto. Tropas angelicais, seres, tudo aquilo que ele criou foi criado, queridos, tanto para pelejarem por ele, quanto para lhe renderem adoração e louvor. É por isso que toda a criação foi feita para servir e adorar ao Senhor dos exércitos, como ele é chamado em 1 Samuel 1:3. Foi exatamente por isso que o salmista entoou: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. E os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Salmo 148, do 2 ao 6. Moisés continua dizendo no 2º versículo: no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia ele descansou. Pastor, será que Deus, ele se cansa para que ele tenha que descansar? Ao dizer que Deus descansou, Moisés está usando uma linguagem antropomórfica, que atribui a Deus características humanas para que os leitores pudessem compreender melhor o que estava acontecendo ali. Queridos, isso porque Deus não fica inativo, muito menos ele se cansa, como indagou o profeta Isaías. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, criou todas as coisas, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Isaías 40, 28. Ele não se cansa. Ele nunca se cansou e jamais se cansará. Olha que interessante, o verbo utilizado aqui, Shabat, para descanso, de acordo com o contexto da passagem, significa cessar, findar, encerrar sua obra como Criador. Então ele findou em completude a criação e agora ele estava desfrutando, contemplando aquilo que ele mesmo fez. Olha que interessante, Moisés estava dizendo aos israelitas que estavam peregrinando naquele deserto, rumo à terra de Canaã, que eles não deviam temer a absolutamente nada. Porque o Deus que os libertou do Egito é o Deus Criador, que conhece e controla a criação de modo que lhe apraz, porquanto tudo foi Ele quem fez e finalizou. O Senhor estava dizendo: olha, eu libertei vocês do Egito e eu levarei vocês até a terra prometida. É por esse motivo que a igreja do Senhor não deve temer a absolutamente nada enquanto caminha em direção a uma nova Canaã, a Jerusalém celestial. Não há o que devemos temer, queridos. O Senhor dos exércitos
Ele é por nós. O Deus Criador é sustentador para preservar o seu povo até o dia final, como está escrito. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus 12, 22, 23. Isso é uma promessa. Contemplar a obra da criação nos leva à adoração. Olha o que está escrito em Neemias 9:6. Só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora, porque ele é o Criador. Como também a obra da criação nos livra da idolatria, porque Deus, como está escrito em Atos 17, 25, não é servido por mãos humanas, como os falsos deuses precisavam serem servidos e cuidados pelos homens, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Além disso, a obra da criação nos motivará a cantar na glória. E esse tempo está próximo. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória e honra e poder, porque Ele é digno. Porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11. Na adoração, agradecemos ao nosso Criador. Vejam, irmãos, um coração adorador é um coração que é grato ao Senhor. Salmo 136, do 3 ao 9. Rendei graças ao Senhor dos senhores, aquele com entendimento faz os céus, aquele que estendeu a terra sobre as águas, aquele que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia, a lua para presidir a noite juntamente com as estrelas, porque a sua misericórdia dura para sempre. A criação é um ato da misericórdia de Deus. Quando adoramos, voltamos a Ele em busca de auxílio, como está escrito em Salmo 124:8. O nosso socorro está em nome do Senhor. Porque o nosso socorro está nele, porque Ele é o Criador do céu e da terra. E nós buscamos a sua bênção, como está escrito no Salmo 134, verso 3. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Deus criou o mundo para a sua própria glória, em primeiro lugar. A exultação, o descanso de Deus por ter terminado a obra da criação tem o sentido de se gloriar. Ele se gloriou ao terminá-la. Ele triunfou e se regozijou com a sua obra criada. E é por esse motivo que nós devemos nos prostrar diante dele em adoração, porque nós estamos aqui cultuando a esse Deus nesta noite, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas em segundo e último lugar, além do Criador ter descansado no dia 7º, pelo motivo de ter concluído a obra da criação, Ele também descansou pelo motivo de
santificar um dia para si. Olha que coisa linda. Ele criou, ele abençoou por ter descansado. E pelo fato dele ter descansado naquele dia, ele fez daquele dia do seu descanso um dia bendito, diferente dos outros. Olhe para a palavra, verso 3. Está escrito assim: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Moisés conclui os Atos no dia 7º, descrevendo no 3º versículo que Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou. Todos os outros eram santos? Não. Qual era santo? Separado, distinto, santificado, o 7º. Por quê? Porque foi o dia que ele descansou. O verbo abençoou, tornou bendito, consagrou, descreve uma ação intensiva, uma bênção proposital aqui no texto hebraico. Ele está dizendo o seguinte: eu quis fazer um dia distinto, diferente. Deus já havia abençoado os animais e o homem. Versículos 22 e 28 do capítulo 1. Agora abençoou um dia em particular, o dia do descanso, recebeu um favor, uma graça especial da parte de Deus. Além de abençoar, Deus também santificou. O que é isso? Ele separou do uso comum. Esse dia vai ser diferente. O dedicou ao seu uso, o mantendo sagrado. Esse dia, ele é meu e só meu. Deus fez o 7º dia distinto, santo, sagrado, dedicado a ele. E o 7º dia foi santificado justamente porque Deus descansou de toda a obra que, como o Criador, fizera. É o que está no texto. Irmãos, a santificação do 7º dia teve algumas implicações para Israel. A primeira, o descanso de Deus serviu como base para a contagem do tempo. Uma semana de 7 dias. Era o único povo, o povo hebreu, que contava e guardava, se organizava e guardava a semana, o tempo dessa maneira. Em segundo, assim como Deus trabalhou durante 6 dias e descansou no 7º, os israelitas deveriam fazer o mesmo. Isso era necessário para quê? Para recuperar a força dos homens, dos animais e dar descanso para a terra. A futura imposição da guarda do dia no 4º mandamento teve como base o próprio descanso de Deus no dia 7º, como está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Ou seja, antes do Senhor entregar a lei nas mãos de Moisés, o princípio já estava aqui. Terceiro, eles deveriam guardar como um memorial. Ter memória de quê? Para se lembrarem da obra da criação e o adorarem. Da libertação do Egito naquele dia. E da adoração prestada no culto a Deus. Um memorial. Em quarto, o dia era um sinal de que o Criador separou Israel para uma relação pactual
com ele. Deus que fez uma aliança com o povo. Qual povo? O povo de Israel. Era um sinal da aliança. Eu vou dar um sinal para vocês. Vocês irão santificar o dia 7º. O israelita que se sentia inclinado a trabalhar todos os 7 dias da semana devia examinar quem ele estava adorando. Se era Yahvé, o Deus da aliança, ou Mamon, o falso Deus do dinheiro. Se eles estavam de fato adorando com a vida o único e verdadeiro Deus, ou eles estavam adorando falsos deuses. Quinto, o dia era um tempo de cura e de fazer o bem. Era aquele dia que eles paravam um pouco de olhar para os seus próprios umbigos e se dedicavam tanto ao Senhor quanto ao próximo. Ou seja, um dia dedicado às boas obras. Sexto e último, como também era um tipo, uma figura do descanso que Deus daria a Israel na conquista da terra de Canaã. Vocês estão descansando aqui e eu estou apontando para a terra que eu vou dar para vocês. Queridos, desde antes do pecado de Adão, o dia do descanso apontava de maneira tipológica e profética para a ressurreição de Jesus Cristo. E a entrada dele no seu santo repouso, quando? Quando subiu aos céus e se assentou à destra do Pai, após o seu sacrifício no lugar de pecadores que creem nele. Olha, o homem não tinha nem caído. E o Senhor já estava preparando o cenário para a redenção do povo de Deus, apontando para um descanso perpétuo para a alma daquele que crê em Cristo. Olha que coisa maravilhosa! Esse dia também aponta para o descanso final dos crentes. Apesar das lutas contra a nossa própria natureza pecaminosa, o mundo perverso, caído, e o diabo, inimigo de nossas almas, Deus preparou um descanso para os seus, como está escrito. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Hebreus capítulo 4, versículos de 9 a 10. Resta um descanso para o povo de Deus. Aqueles que estão em Cristo, que pela fé creem no Senhor. E a guarda do dia? Como Jesus guardou esse dia? Vejam. Acerca da guarda do dia, Jesus não anulou o mandamento. Tem uns que dizem, Jesus anulou o mandamento. Não. Jesus ele cumpriu perfeitamente o mandamento. Olha o que ele declarou: o Filho do Homem, até do dia do Shabat, descanso, é Senhor. Ele é Senhor, né? Do dia do descanso. Mateus 12, 8. Jesus não deixou de fazer o bem no dia do descanso, mas curou um homem paralítico e disse assim aos judeus: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Trabalha como? Na salvação dos pecadores. E depois esses homens religiosos que colocavam um fardo pesado sobre o povo, eles tramaram para matar Jesus. Jesus não valorizou mais o dia do que a vida.
porém permitiu seus discípulos colherem espigas para comerem no Shabat. E respondeu aos fariseus: o Shabat foi feito para o homem, e não o homem para o Shabat. O que ele estava dizendo? É o dia do descanso que serve ao homem, não o homem que vira escravo do dia do descanso. Marcos 2:27. Olha que coisa interessante, Jesus não negligenciou o dia com ociosidade, todavia prestava culto a Deus ao ir à sinagoga. Marcos 1:21, e eles entraram em Cafarnaum, e imediatamente no dia do Shabat entrou na sinagoga e ensinava. Jesus cultuava o Senhor no dia do descanso. Jesus não retém a salvação aos que vão até Ele. Olha que coisa linda! Entretanto, dá o justo descanso ao que neles creem. Descanso de alma, descanso de coração, descanso de vida. Como está em Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Um povo cansado de quê? De pecados. Tem alívio quando? Quando vão a Cristo, o nosso descanso. Jesus não desistiu de salvar o povo de Deus, no entanto, Ele consumou. Vejam bem, Ele consumou, Ele terminou o seu trabalho em sua morte no sexto dia. Não foi no sexto dia que Jesus foi crucificado e morreu? E no sétimo, Ele fez o quê? Descansou o seu corpo na sepultura, no sétimo. Olha a progressão aqui das Escrituras. E ressuscitou dos mortos quando? No primeiro dia da semana, como está em João capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. No primeiro dia da semana. É por esse motivo que os salvos em Cristo guardam o dia do descanso. Não de maneira legalista. O que é isso? Buscando a aprovação de Deus pelo rígido cumprimento da lei ou por meio da prática de boas obras. O povo de Deus sabe que nós somos salvos pela graça quando cremos naquilo que Cristo fez por nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem algumas pessoas que acham que por cumprir o dia do descanso alcançarão a salvação. Isso é legalismo. Outros pensam da seguinte maneira: eu vou ser bonzinho e vou fazer boas obras nesse dia e vou adquirir a minha salvação. Esse é um falso evangelho. Cristo descansou no dia do descanso das suas obras para todo aquele que crer nele e depositar a sua confiança nos méritos dele. Sejam salvos. É por esses motivos que os salvos em Cristo não guardam o dia de modo antinomista. Eu já falei do legalismo. Agora eu vou falar do antinomianismo. O que é isso? É aquele que despreza o dia. É aquele que despreza a lei, deixando de cumprir o aspecto moral do quarto mandamento. É aquele que não está nem aí para o dia do descanso.
Vejam, queridos, no dia do descanso, os crentes devem cessar as suas atividades corriqueiras e rotineiras para se dedicarem exclusivamente ao Senhor. Por quê, pastor? Porque esse dia não é nosso. Esse dia é um dia do Senhor. E pelo fato desse dia não ser nosso, nós devemos vivê-lo de maneira exclusiva para o nosso Deus. Vemos que até Cristo, o dia a ser guardado era o sétimo na antiga aliança. Como fez o Senhor na obra da criação. Porém, com a ressurreição de Cristo, que aponta para uma nova criação, o dia do descanso passou a ser o primeiro dia da semana. Se o sétimo dia na antiga aliança era o fim da criação, em Cristo o primeiro dia da semana é o dia que celebra a nova criação. É por isso que devemos guardar, sim, o dia do descanso, da ressurreição de Cristo, como sendo o dia do Senhor, no sentido de nos beneficiar dele em consagração a Deus. Não guardamos para conquistar a salvação. É Cristo quem conquistou por nós. Mas aquele que é salvo, ele tem prazer, ele tem alegria de dedicar esse dia ao Senhor. Como disse o reformador suíço Ulrico Zwingli, no dia do Senhor devemos estar liberados de todos os nossos trabalhos e nos reunirmos nesse dia para cheios de gratidão, relembrarmos de todas as bênçãos de Deus, para dar ouvidos à sua lei, à sua palavra, para adorá-lo, servi-lo e cuidarmos do nosso próximo. É um dia de gratidão. O Senhor nos deu 6. Agora eu irei dedicar um a Ele por aquilo que Ele fez, está fazendo e ainda fará, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fará. É um dia de relembrarmos todas as bênçãos. É um dia para nos dedicarmos à leitura, à meditação da palavra, para adorá-lo. Quando, pastor? No culto, juntamente com o seu povo, com a igreja, e de praticarmos boas obras. Olha quanta coisa tem para fazer no domingo. Não para nós, mas para o Senhor. Diante do que foi exposto, quais lições podemos aprender com o relato de Moisés? Em primeiro lugar, como igreja salva do Senhor, nós devemos guardar o dia de descanso, separá-lo e nele repousar. É um dia especial, irmãos, onde nós temos o privilégio de nos dedicarmos ao Senhor e não às nossas próprias coisas. Devemos ser adoradores obedientes ao Criador. A adoração, ela requer obediência. Devemos crer que em Cristo temos o perpétuo descanso, que quando cremos e estamos nele, temos prazer e alegria em descansar e adorá-lo no seu dia, tanto no serviço da adoração como na prática de boas obras. Durante a semana nós trabalhamos, estudamos, fazemos todas as coisas, nos recreamos, passeamos, visitamos, fazemos aquilo tudo que o Senhor nos deu como bênção,
mas o salvo, aquele que está em Cristo, ele crê no Senhor e ele agradece, ele adora, se dedicando ao Senhor no dia que é do Senhor, tanto no serviço da adoração quanto em prol do outro. Já pensou toda a igreja adorando, reunida no dia que é do Senhor e fazendo boas obras? E devemos fazer isso não com peso, obrigação ou justiça própria. Não deve ser um fardo para o crente, uma obrigação ou buscando algum mérito, não. Muito menos desleixadamente devemos guardar com zelo, com amor, não negligenciando o dia que é dele e não nosso. Diante das 3 perguntas feitas no início do sermão, na noite de hoje, por meio da pregação da palavra, o Senhor nos ensinou que o povo de Deus o adora como Criador quando guarda de maneira zelosa o seu dia. Fique de pé, eu quero orar por você.